Amém. O pastor André me perguntou se o professor novo era bom, né? Falei que era bom, era muito bom. E já botou já em prática, né? Já que você assistiu a primeira aula, então você já começa a praticar aí. Então, hoje eu gostaria de trazer uma palavra para a igreja, né? O Senhor falou e tem, estudando essa palavra, né, Ele me alertou ainda mais da importância, né, de nós sermos homens sensatos, né, pessoas sensatas, homens e mulheres que edificam a sua casa e a sua vida na rocha. Vamos abrir a Bíblia aí em Mateus 7, a partir do 24. No domingo também na EBD a gente estava falando um pouco sobre dons e talentos, né? E uma das coisas que eu falei é que eu esquivava bastante dos convites do pastor, né? E aí logo depois de eu falar isso, aí falamos lá, oramos que a gente não, né, negligencie, né, o chamado de Deus. Aí o pastor vai e me convida. Eu falei, meu Deus, agora não tem como. Acho que é o Senhor, né? Pela misericórdia de Deus que estamos aqui. Mateus 7, 24. É um texto bastante conhecido. Jesus aqui falando aos discípulos, né, e à multidão no Sermão do Monte. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, esse texto, né, essa aqui é a conclusão ali, a finalização de Jesus, né, do Sermão do Monte, que começa lá em Mateus 5, né, onde Jesus ele concluía esse sermão depois de ministrar, né, lições valiosas aos seus discípulos e à multidão. Ele deixou mais esse ensinamento para nós. E Jesus, que ele amava usar metáforas, né? Amava falar, né, com a linguagem que o povo entenderia, né? Ele usou essa parábola, né, para poder falar com os seus discípulos e com a multidão. E nós, né, precisamos ser como esse homem, né? Esse homem que ele chama de prudente. Um homem, nós como cristãos, né, homens e mulheres, nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. E se nós olharmos, né, para a parte física mesmo de uma casa, de uma estrutura, né, Jesus aqui ele está comparando, né, a casa com a nossa vida espiritual, com a nossa vida, né, com a nossa família, enfim, como nós podemos interpretar. Mas eu quero focar aqui na nossa vida espiritual, na nossa família, né, na nossa responsabilidade como cristãos, pessoal, né, e com os nossos familiares ali, principalmente nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos. E Jesus ele fala que esse homem edificou a casa sobre a rocha, né? Uma casa, quando ela é edificada, ela, né, não sei se todos aqui entendem de construções, o Valdevi está aqui, né, que é o homem do ramo aí, né, precisa de um fundamento, precisa, né,
cavar, precisa ali, você se gasta tempo, gasta-se tempo, dinheiro e investimento numa edificação, numa casa, num prédio, para você cavar, para você poder sustentar essa edificação. E o que chama a atenção é que o alicerce, que é a fundação da casa, do prédio, né, a fundação da nossa igreja aqui, quando a gente chega na igreja, a gente não vê o quanto cavaram, a gente não vê o tamanho da sapata, a gente não vê a estrutura que está debaixo da terra. A gente vê o templo construído, né? E muitas vezes a nossa vida também é assim. Às vezes a gente acaba investindo, né, nas coisas que são mais aparentes, né? A gente investe na nossa vida, na nossa vestimenta, né, no cabelo, a gente investe, né, na nossa vida em si. Mas o principal, né, que é a nossa vida espiritual, muitas vezes a gente deixa de lado, a gente deixa de investir. O que seriam esses fundamentos, né? O que seriam o alicerce da nossa vida espiritual? Se nós, como cristãos, não investirmos em tempo de oração, né, em tempo de leitura da palavra, jejum, né, evangelismo, enfim, todos os trabalhos que nós temos, mas principalmente na nossa vida, né, aquilo que nos fortalece, que é buscar o Senhor. A nossa vida seria como a casa do homem insensato, né? Mas antes de chegar lá, eu gostaria de ler Tiago 1, do 22 ao 25. Lá em Tiago 1, 22 a 25. Deixa eu ver se... Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse texto ele nos dá mais um embasamento de que nós precisamos não somente ouvir a palavra de Deus, não basta apenas a gente frequentar a igreja, não basta apenas a gente vir assistir um culto, mas não ser praticante da palavra. Né? Tiago diz aqui que precisamos nos tornar praticantes da palavra, e não apenas um ouvinte. Né? Que isso engana, nós nos enganamos. Se estivermos vivendo como esse homem, como um homem insensato, como um homem que ouve a palavra, mas não pratica, nós estamos enganando a nós mesmos. E no 25 aqui, né, ele diz que se nós considerarmos atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela perseverar, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, nós precisamos perseverar, né, numa construção de uma casa, né, demanda tempo, não é da noite para o dia que uma casa, que um edifício, né, que uma igreja é edificada. Demanda tempo. E na nossa vida espiritual, né, a gente precisa viver a cada dia buscando ao Senhor. Né? Nós vamos viver até o fim da nossa vida construindo essa casa espiritual dentro de nós. Né? Não adianta a gente achar, porque muitas vezes a gente tem um tempo, muitos cristãos, já sou cristão há 10, 15, 20, 30, 40 anos. Né? Muitas vezes a gente já conhece a Bíblia, já conhece as histórias. Quantas vezes vocês já não ouviram essa mensagem, essa palavra? E nós acabamos
entrando numa zona de conforto, onde a gente para de cuidar da nossa casa espiritual, onde a gente para de edificar a nossa casa espiritual e começa a deixar ela vulnerável às adversidades, às lutas que nos vierem. Se nós começarmos a deixar de buscar o Senhor, de alimentar a nossa vida espiritual, de ter uma vida que agrada ao Senhor, né, lá, como diz lá no texto, né, que assim como naquela casa, caiu a chuva sobre a casa, transbordaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa e ela não caiu porque ela foi edificada sobre a rocha. Então, quando a nossa vida é edificada sobre a rocha, independente do que você estiver passando, independente das adversidades da vida que alcançam você, independente das lutas, independente de enfermidades, independente, né, de uma crise financeira, de um desemprego, né, independente de uma luta na sua família, com seus entes queridos, com filhos, com maridos, esposas, o Senhor, Ele continua te sustentando, Ele continua te fortalecendo. Não vai ser a chuva que vai te derrubar, não vai ser os ventos que vão te derrubar, né? Não vai ser inundações, não vai ser essas adversidades que todos nós somos inerentes, todos nós passamos por isso, todos nós passamos por lutas nessa vida, mas se você parar para refletir que quando a sua vida está firmada no Senhor, essas lutas elas vêm, mas quando você passa por ela, nós passamos por ela e o Senhor nos sustentando. Mas se você estiver passando por esse momento e estiver sentindo, né, se sentindo fraco, se sentindo, né, ali desfalecendo, lembre-se que você precisa alicerçar sua vida no Senhor, porque Ele é o teu sustento, Ele é a tua rocha. O Senhor, Jesus, é a nossa rocha. A casa foi edificada sobre a rocha, e nossa vida ela precisa ser edificada sobre a rocha, que é Jesus, que é Cristo. E Jesus, Ele compara nossas vidas, né, com essa casa, e Ele nos orienta a edificar a nossa vida sobre a rocha, que é Ele, assim como aquele homem prudente. E uma pergunta que eu me fiz e gostaria de fazer para vocês: aonde nós temos edificado a nossa vida espiritual? Aonde temos edificado a nossa família? Porque muitas vezes a gente é negligente, muitas vezes a gente entra na zona de conforto e a gente não edifica a nossa casa no Senhor. Porque muitas vezes dá trabalho, né? Muitas vezes, como eu falei, na fundação ali é algo que dá trabalho, é algo, né, que demanda tempo. E o Senhor falou muito comigo que nós precisamos edificar nossa casa, ainda que nós percamos tempo, que para o Senhor nós nunca perdemos tempo, é investimento. Mas que nós possamos investir. E, como eu falei, a gente muitas vezes não investe porque não é algo que é aparente, mas nós precisamos investir, mesmo que ninguém veja, mesmo que, né, ninguém possa olhar e ver que você tem investido na sua casa, na sua família, mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo o seu tempo de oração, o Senhor está vendo o seu tempo de leitura da palavra, a sua dedicação com as obras do Senhor. É Ele quem está vendo. E nós precisamos fazer para a glória dele mesmo, não é para nos engrandecer, não é para agradar, né, ao pastor, aos ministérios, é para agradar ao Senhor. E como eu falei, assim como as construções estão vulneráveis aos fenômenos climáticos, nós também, né, nossas famílias estão sujeitas a passar por essas lutas, por adversidades, por enfermidades, e nós precisamos estar preparados para enfrentar essas dificuldades que possam nos atingir. Gostaria de ler rapidamente Efésios 5,16.
5:16. Ele diz aqui, né, que remindo o tempo porque os dias são maus. Lá em Efésios 6:13 também. Oi? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém. Obrigado. Então, precisamos ser prudentes, porque os dias são maus. Então, por isso, precisamos enraizar, fundamentar a nossa vida na rocha. No 6:13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, no dia mau, antes do dia mau, né, nós precisamos nos preparar antes do dia mau, antes das lutas. Nós já precisamos nos revestir, nós já precisamos estar com a nossa armadura preparados, para que quando vier esse dia mau, nós não sejamos inabaláveis. Nós não sejamos abaláveis. E Mateus 6, 33 e 34, né? Onde Jesus, se você já está aí preocupado, né? Talvez não esteja passando por uma dificuldade e está preocupado que um dia ela possa chegar, que você possa confiar no Senhor. Ele diz aqui, né, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia o seu próprio mal. Então, que a gente não tema o dia mal, que a gente não tema, né, as lutas que vierem sobre nós, porque é o Senhor que tem nos sustentado. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos entregamos ao Senhor, né, quando nós priorizamos ao Senhor, não precisamos temer. Ele que vai nos sustentar. Né, as demais coisas que muito nos preocupam, que muito tiram o sono de talvez alguns de vocês, elas são acrescentadas pelo Senhor. Amém. Os dias são maus, mas quando nossa vida ela está firmada no Senhor, nós enfrentamos essas lutas e nós saímos delas vitoriosos. Não porque nós somos fortes, mas porque o nosso Deus, Ele é o nosso alicerce. Ele é quem firma a nossa vida no Senhor. Eu creio que vocês não queiram agir, né, como o homem insensato, assim como eu também não quero. Jesus disse que o homem insensato, né, lá na continuação do texto, ele diz que o homem insensato, ele não investiu tempo na fundação dessa casa. Talvez por falta de conhecimento. Ou talvez pode ter sido por desleixo ou querendo economizar na construção da sua casa. Ele olhou e falou, acho melhor construir aqui na casa, sobre essa areia mesmo, não precisa cavar, não precisa fazer nada, vai ser algo bem mais rápido. Deixa eu investir aqui na parte externa da casa, vamos fazer um telhado legal, vamos fazer uma estrutura boa e está tudo certo. Porém, não é apenas as paredes, né, os tijolos que sustentam a casa, mas sim o alicerce. Né? Como eu falei, a sapata, a fundação, né, aquilo que está invisível. E nós não podemos ser insensatos com a nossa vida espiritual. Não podemos ser insensatos com a nossa família, com o nosso ministério, com os nossos dons, com os nossos talentos. Nós precisamos investir tempo nessa fundação, firmar nossa vida em Jesus, porque é Ele que é a nossa rocha. Jesus, Ele nos sustenta, Jesus, Ele nos fortalece e Ele nos protege em todo o tempo. Lá em Salmos 18:2, né, o salmista vai falar, vou ler 2 Samuel 22:2, que já fala um pouco dos dois salmos que eu ia ler.
2 Samuel 22. E disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Então o Senhor, Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Eu não sei onde cada um de vocês tem edificado a vida de vocês, a sua casa. Mas, caso não tenha sido na rocha, que a partir de hoje nós possamos iniciar uma reforma na nossa vida espiritual. Na verdade, que nós possamos permitir que o Senhor inicie uma nova construção na nossa vida, porque Ele pode. Ele pode nos reconstruir. Ele é o oleiro, né, e nós somos os vasos. Então, Ele tem liberdade. Se você der liberdade ao Senhor, Ele pode reconstruir a sua vida, o seu vaso, a sua casa, né, alicerçado na rocha, que é Cristo. Amém, irmãos? Eu gostaria de orar por cada um de vocês, para que nós possamos meditar nessa palavra, e não somente isso, que nós possamos colocar em prática. Eu falo por mim também, porque muitas vezes a gente se acomoda, muitas vezes a gente faz as coisas que são mais fáceis. É muito mais fácil a gente sentar no sofá e assistir uma série, é muito mais fácil a gente passear, é muito mais fácil a gente fazer qualquer outra coisa do que orar, do que ler a palavra, do que se dedicar ao Senhor. Então, que o Senhor possa nos animar nessa noite, possa nos fortalecer, possa nos sustentar e nos convidar a voltar, né, às primeiras obras ali, a voltar a buscá-lo, a voltar a dedicar tempo de oração, porque assim nós estaremos cavando, nós estaremos preparando a fundação da nossa vida espiritual, e certamente Ele vai nos restaurar, Ele vai nos reconstruir. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, nós colocamos as nossas vidas aqui diante do Senhor nesse momento, Pai. Senhor, o Senhor conhece a vida de cada um de nós. O Senhor conhece a minha vida, Senhor. O Senhor conhece as nossas falhas, as nossas fraquezas, ó Deus. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós falhamos, ó Pai, em cuidar da nossa casa, da nossa vida espiritual. Muitas vezes nós negligenciamos a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor. Muitas vezes nós abrimos mão de nos relacionarmos com o Senhor, Pai, para poder fazer qualquer outra coisa. Mas nós precisamos voltar a priorizar o Senhor. Nós precisamos voltar a ter o nosso tempo de oração com o Senhor. Nós precisamos voltar, Senhor, a ter a nossa manhã com o Senhor. Pai, se não for de manhã, que seja tarde, à noite, mas que nós possamos priorizar um tempo com o Senhor, Pai. Que as coisas desse mundo, Pai, não sejam, Pai, mais prioritárias do que adorar o Senhor. Que elas não sejam mais prioritárias do que ter um tempo com o Senhor, Pai. Muitas vezes nós queremos, Pai, fazer tudo nessa vida, Senhor, mas esquecemos do principal, que é buscar o Senhor, que é orar, que é, Pai, ler a Tua palavra, conhecer mais do Senhor, Pai. Nós precisamos fortalecer a nossa vida espiritual, porque o inimigo não está de brincadeira. O inimigo quer nos destruir, Senhor. O inimigo quer destruir as nossas casas, as nossas famílias. O inimigo quer destruir os nossos filhos. Nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Nós queremos ser fortalecidos pelo Senhor, Pai. Nós queremos estar preparados, ó Deus, para enfrentar essa guerra, Senhor. Nós queremos estar preparados para ser os sacerdotes da nossa casa. Nós queremos estar preparados para cuidar da nossa família, Senhor. Por favor, Pai, nos sustenta, Senhor. Nos fortaleça, ó Pai, no nome de Jesus. Pai,
A tua igreja clama, Senhor. Quantas vezes nós temos orado pelas nossas famílias, Senhor. Quantas vezes temos orado, ó Deus, por nossos filhos, Pai, por casamentos, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, chamar a nossa atenção para que a gente possa cuidar, Pai, da nossa vida, Senhor. Pai, não adianta muitas vezes a gente orar, Senhor, mas a gente, sendo que nós não estamos colocando em prática essa vida de oração, Pai, essa vida de dedicação ao Senhor, Pai. Muitas vezes a gente ouve a palavra e pratica, Senhor. Que nós possamos ser verdadeiros exemplos para os da nossa casa, Senhor. Homens de Deus, mulheres de Deus, ó Pai. Que eles possam ver a Tua luz em nós, ó Deus. Que, ó Pai, nós possamos, Pai, refletir, Pai, a luz do Senhor, Pai. No nome de Jesus, por onde nós estivermos, ó Deus. Por favor, Senhor, age, Pai, em cada uma das famílias aqui, Senhor. Age em cada vida aqui, Senhor. Reconstrua-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, fundamenta-nos na rocha que é Cristo, Senhor. Que nós sejamos fortalecidos, sustentados, Pai, fundamentados no Senhor, que é a nossa rocha, Senhor. Nosso rochedo, a nossa fortaleza, Senhor, é o que nos sustenta, Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, assim nós te oramos, Pai, e já te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. O Alan estava trazendo a palavra, eu estava lembrando, né? O alicerce, né, a fundação de uma casa, você pode olhar uma casa muito bonita. Essa igreja aqui, né, nossa igreja é pequenininha, mas é uma igreja jeitosinha, né, bonita. Mas a gente consegue enxergar, a olho nu, a fundação, o alicerce? Não, né? Então, a fundação, né, o alicerce espiritual da nossa vida não é algo visível. O Alan estava pregando, eu estava assim, imaginando assim, como se a gente se vê, igual vocês estão olhando para mim, eu estou olhando para vocês, é como se fosse a beleza da casa. A gente vê o Alan, né, esse homem bonito, né? A Isadora acertou na loteria, né? Mas, na verdade, o alicerce não é aquilo que os nossos olhos veem, né? Assim como a fundação de uma casa a gente não vê, então o alicerce da nossa vida espiritual, a fundação, é o nosso quarto que ninguém vê, é o nosso cantinho ali que nós falamos com Deus e Deus fala com a gente. Isso aí é que sustenta uma vida espiritual. Não é uma reunião como essa, claro, somos alimentados da palavra, mas o nosso alicerce é que faz com que quando vier a tempestade, a chuva, a gente não caia. E o alicerce não é visível. O alicerce é aquilo que ninguém vê, mas que nós estamos fundamentando a nossa vida espiritual ali, na oração, na palavra, Deus falando conosco, a gente ouvindo a voz de Deus, né? Que a gente saia daqui nessa noite realmente alicerçando, né, a nossa casa, né, na rocha, que é o Senhor. Amém? Vamos vir aqui para frente, vamos fechar aqui, fazendo uma